Então, é, a visita da Comissão das Águas da Câmara dos Vereadores de Poços de Caldas é um papel político, social e é um ambiente, uma proposta muito interessante que já está desde a década de 2010 trabalhando e buscando identificar pontos que estão acima dos níveis normais, ou seja, represa que abastece a cidade, os rios, assim por diante. Então, essa comissão está exercendo agora o novo mandato e começou agora e já iniciamos com essa visita que era há muito esperada para que acontecesse. É, no mapa, que já está aparecendo no mapa, só para poder eu sincronizar minha fala com a imagem, está aparecendo para vocês? Está aparecendo. Ok. Então, a localização aqui está a montante de Poços de Caldas e logo entre Andradas e Caldas. De um lado direito tem o município de Caldas e toda a sua hidrografia. Do outro lado tem Poços de Caldas, da mesma forma, vertendo para Poços de Caldas e a represa do Cipó e, por sua vez, o Rio Pardo. A planta da UDC, Unidade de Descomissionamento de Caldas, ela foi inaugurada em 82, em plena ditadura militar. Tem uma placa do João Figueiredo lá na entrada, e uma área de 1.360 hectares, é muito grande a área. E as atividades foram cessadas em 95, com 100 milhões de materiais produzidos para 1.000 toneladas de urânio. Tem uma foto da planta aí, dos galpões, e é isso. Então, como a visita foi franqueada e nós tivemos acesso a toda a área, e eu trago algumas fotos que foram cedidas pela própria INB. Importante destacar essa oportunidade que foi criada para a gente, que nós tivemos, eu fui a primeira vez que vi lá, e me chamou muita atenção, embora eu já tivesse conhecimento, mas o volume de água e a interação dessa água e das barragens ali com o ambiente demonstra uma necessidade de preocuparmos e estarmos acompanhando como sociedade civil. Então, a minha fala aqui, eu não vou citar leis, não vou citar instrumentos legais que vá obrigar esse ou aquele a estar cumprindo, e sim, a gente sabe que a água tem vários atores competentes e de responsabilidades que atuam sobre esse aspecto. Então, aqui, do lado esquerdo, um técnico da própria NB fazendo coleta, nós tivemos, isso aí está na barragem de Águas Claras, e logo abaixo também uma foto de outro lado, e o volume de água são 3 milhões de metros cúbicos de água. Então, sabendo que tudo está passando pela água e sendo carreado pela água, assoreando as barragens, e a água é o meio, é o instrumento. Então, a atividade principal deles lá, além de armazenar o passivo, é tratar a água. Então, tem essas estações, nós não tivemos nessa estação especificamente, passamos do lado da ET2, que está dentro da planta, e ela tem uma capacidade menor, e aí, quando a Marijane citou energias, fontes renováveis, eu quero que vocês pensem o quanto de dependência de bombas e de energia que esse sistema requer. Isso me chamou a atenção e é um motivo de preocupação, porque tudo passa, da mesma forma que o nosso coração bombeia a nossa energia, que é o sangue, as águas lá, para poder serem drenadas e tratadas, dependem de bombas. Então, aqui tem outras fotos cedidas por eles, e algumas que eu tirei as de cima foram minhas. Então, demonstra o quê? Tem a primeira da esquerda aí, uma máquina que está desmantelando, o termo usado pela própria INB, desmantelando a planta industrial, 12 edificações. Então, da direita aqui, onde tinha um galpão que foi desativado. É uma medida que vai surtir efeito para a drenagem ácida, para essa contaminação? Não.
Mas só que a gente, isso foi demonstrado, foi apresentado, cada metal desse que é possível armazenar radioatividade, eles foram testados duplamente até virarem sucata e terem valor comerciais e serem descartados. Isso foi dito, nós não mencionado que foi colocado numa mesa e testado para poder transformar em recurso para ser convertido em outra coisa. Então, aqui, barragem de rejeito. Então, no passado recente, teve um problema lá com o extravasor. Essa barragem aqui, que eu disse, a foto da esquerda, são as mangueiras que levam o cal lá. Então, um pouquinho mais na frente, nessa mesma foto, tem umas estacas brancas que são os piezômetros. São os piezômetros. Então, um desses primeiros aqui está... eu pedi para verificar todos os piezômetros e um está inoperante, que tem todo um teste que é feito, então, mas só que eles trabalham, de acordo com a informação, que ele trabalha com redundância, ou seja, um protegendo o outro, e essa é uma das barragens que foram fiscalizadas pela ANM. Então, aqui, tem um alerta aqui, a liberação depende de uma nova estação de tratamento, ou seja, está no planejamento, foi demonstrado que tem recurso, já está no planejamento, foi contratado e passa por todo esse sistema. Do lado direito aqui tem onde que é tratado com cloreto e logo abaixo as bombas. Vocês podem perceber que tem uma instalação de energia elétrica nova, as bombas lá embaixo são novas, e logo na direção dessa foto aqui tem uma mangueira. Então, tudo é um sistema circulatório de água tubulada, de água bombeada, de água tratada, de drenagem para cá, de água para lá. E aí é impressionante o tamanho disso e a necessidade de acompanhamento que isso necessita e demanda. O volume dessa barragem é de 2,5 milhões de metros cúbicos de rejeito. Então, está aqui a barragem D3 e D4. A solução está aqui na primeira foto em cima à direita. A solução depende de conhecimento dos fluxos de água. Foi contratado uma consultoria da Unesp, especificamente para entender o fluxo das águas e dessas contaminações. E não sei se todos sabem, Poços de Caldas ela está em cima natural, dentro da cratera de um vulcão, mas tem um efeito geomorfológico que são as fraturas geológicas. Toda a água que cai, que verte, elas penetram nessas fraturas geológicas, e aí não poderia ser diferente também. Eles estão conhecendo agora, através desse estudo, essas fraturas que suspeitam que alguma dessas está contaminando o lado de Caldas, que é a tal famosa pluma que está contaminando o rio Soberbo lá. A foto de baixo tem essas boias laranja aí, que estava uma tela para poder conter os sólidos que estavam assoreando a barragem, e vocês podem observar na foto do meio a altura da crista da barragem, que é muito baixa, por isso a caracterização nível 1 de emergência. Do lado direito é uma tela que foi colocada, tem dois sistemas desse aqui que seguram os sólidos, que logo abaixo aí está a barragem de Águas Claras. Então, como o complexo é muito grande, então só para vocês entenderem, aquela barragem que eu mostrei que é a primeira, isso aí está logo acima dessa própria barragem aí. A famosa cava da mina, da mesma forma, é esse imenso buraco lotado de resíduo, com essa capacidade aí de armazenar todo o possível destinação dos resíduos lá. Então, aqui na foto da direita, as soluções in situ, desvio de água superficial, impermeabilização da pilha, tratamento do passivo da drenagem ácida e melhoria da capacitação da drenagem. Mais uma vez, a própria ANB falando que a solução depende do conhecimento dos fluxos da água. Então, nessa foto de cima da direita aqui, com o estudo que eles estão fazendo, identificaram que a água está sendo contaminada por baixo dessa pilha de estéreo aí, que está logo em cima das soluções aqui, e está sendo vertendo para o lado de cá.
E aí, na foto de baixo, tem esse tanto de vermelhinho aqui, ó, e onde que está do lado direito, esse parece uma espinha de peixe, uma antena, é exatamente o ponto da foto de cima, ou seja, eles já identificaram através dessas fraturas do mapeamento já do trabalho da Unesp, esse mapeamento. E aí, como é a primeira vez que eu fui lá, então deixei como sugestão ao final da visita, que terminou por volta de 19 horas, como proposta uma nova visita para que comparássemos toda essa evolução. Porque, como a gente é de sistema de gestão, você tem que ter acesso ao antes, o durante e as evidências. Né? Então, no primeiro momento, nós tivemos acesso à planta da NB propriamente, mas esse acompanhamento, para eu emitir qualquer juízo de valor sobre o futuro ou sobre as ações em andamento, depende exatamente dessa evidenciação do que a gente necessita para poder emitir um juízo de valor. Então, aqui a minha penúltima lâmina, eu trago uma seleção de fotos que vai demonstrar, reforçar a minha presença aqui. Agradeço mais uma vez o convite, mas essa preocupação tem que estar na mente de todos. A simbologia do urânio, lá da química, da física, vocês vão lembrar lá do potencial do átomo girando como um ciclo, aí é esse ciclo que eu trago para essa analogia que eu faço aqui agora. Então, no meio, a natureza, bacia de águas claras, a presença de uma garça, eu vi presença de pássaros, eu vi bosta de vaca no caminho. Então, essa presença faz parte, demonstra que está ali, tem vida. Nós vimos peixe, inclusive, nessa barragem aí. Abrindo o ciclo, tem a interação com os vizinhos. Esse é o ponto. O ponto é que parte interessada, a própria norma diz, as partes interessadas ou stakeholders, e aí demonstra esse galpão do lado esquerdo aí, são estufas de rosas que produzem o Planalto de Andradas, está sendo bastante ocupado com esse tipo de atividade, mas que requer também um cuidado com as águas e a própria água que eles usam, que está do lado, aí tem acesso à água, e esse é um ponto de atenção. Vamos ver, solicitar e, quem sabe, acessar a água que é bombeada para essas roseiras. Essas casas aqui logo acima à esquerda, está exatamente do outro lado da cerca da barragem de Águas Claras. Mais um motivo para caracterização de emergência nível 1, por quê? E está logo abaixo da zona de autossalvamento. Então, tinha o diretor, tinha superintendente da INB lá, a própria legislação, a própria norma já prevê esse tipo de interação, a participação social nos simulados de emergência. Isso não, eu sei que já foi feito o plano de atendimento à emergência, está disponível na internet, vocês podem acessar, já é de conhecimento de todos que quem mora ali percebam que tem luz, que tem caixa d'água, usam essa água, tem animais para serem dessedentados, a própria política de recursos hídricos prevê essa dessedentação animal utilizando a água do rio que está logo à direita aí, que é o fundo do quintal desse pessoal. Na mesma foto, tem a área agricultável, uma máquina trabalhando o solo, eu não sei qual cultura que vai ser implantada ali, mas vai produzir alimento que vai entrar na cadeia nossa de alimento ou de algum outro tipo de alimento que vá produzir ração animal, não importa. E a foto da direita abaixo, perceba que no meio tem um pontinho branco, são vacas que pastam e usam aquele produto, o capim, que é produzido pelo solo e tomam a água de sedentação animal e vão que produzir carne, produzir leite e assim por diante, fecha o ciclo e a cadeia que não está aberta. Ou seja, tem o ar, tem o vento, tem tudo isso que a gente deve considerar e entender também. Minha última foto, já de antemão agradecendo, eu trago aqui um trecho do livro Cobaias da Radiação, na página 149,
que especificamente uma pessoa que faleceu e descreveu exatamente como que era feito o carregamento do material que foi transportado para ser armazenado, está ali ainda. Nós não fomos no galpão lá, que os tambores estão lá, foi nos informado que boa parte já foi substituído dos tambores. Encontramos com alguns caminhões que descarregaram os tambores lá, e o processo continua de atualização. Entre aspas, aí uma espécie de lama de mangue gelada que o pessoal manipulava lá. Então, não sei se vocês leram o livro, mas os relatos que foram trazidos nesse livro me chamou muita atenção, e por isso a minha preocupação da autora e nossa aqui também. E morador de Poços de Caldas, conheço toda a região, e esse assunto a gente precisa pautar, acompanhar, e agradeço mais uma vez. Se tiver alguma outra pergunta que eu possa estar contribuindo, é isso. Obrigado. Edilberto, quero saber se foi perguntado se algum representante da ANB explicou por que extrair minério radioativo tantos anos sem sequer conhecer o fluxo das águas da região. De fato, isso aconteceu, porque a planta operou muito pouco até 95, mas o fato é o seguinte, que à medida que foram revolvendo e mudando, alterando a topografia da região, as pilhas de estéreo foram sendo construídas. Aquela montanha lá são resultado da exploração. E rios foram alterados o seu curso, e à medida que foram movimentando o solo, naturalmente, alguns rios foram desviados, e não tem. Agora que eles estão conhecendo essa movimentação, esse fluxo de água, para entender como funciona e para atuar na causa, ou seja, é aquilo que eu falei, as fraturas geológicas, a água infiltra e subterrânea. E pelo estudo, eles acreditam que estejam a menos de 6 a 8 metros, que com soluções mais baratas, ao invés de estar movimentando uma montanha, milhões e milhões de toneladas de resíduos, e simplesmente atua naquela fratura e impede esse deslocamento e drenando para uma lagoa. Sobre a Comissão das Águas, Marta, o detalhe é o seguinte, é um fórum que participam universidades, vereadores, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a empresa que trata a água e o saneamento de Poços de Caldas e outros atores sociais, como a sociedade civil também. Qual que é o objetivo? Na própria comissão tem integrantes da INB e da CNEM, que é o órgão fiscalizador. Então, ali é oportunidade da gente suscitar, as reuniões são frequentes, suscitar alguma demanda, a resposta está presente, os responsáveis estão presentes, e é um observatório da sociedade. Inclusive, tem uma proposta da presidente da comissão de criar um observatório específico para essa pauta. A comissão já está fazendo, mas a partir do momento que o observatório vai ser objeto de uma lei, uma proposta de uma resolução, para que tenha esse poder de estar fiscalizando, e subsidiariamente a outros atores sociais. Quando você pergunta quais atores atuam, se está envolvendo água, se está envolvendo barragem, tudo isso tem legislação e tem a própria ANM, o IBAMA para licenciar, o Comitê de Bacia Federal, a Agência Nacional das Águas, que fiscaliza a barragem de Águas Claras. Então, é um complexo de responsabilidades compartilhadas. E aí, esse é o ponto. Se tem algum um sintoma, a sociedade civil vai chegar e atuar e sinalizar primeiro, e como fiscal. Então, essa presença da sociedade civil é muito importante. Nós temos moradores em Caldas, nós temos uma tribo indígena em Caldas, nós temos pessoal de Andradas que produz, os agricultores aqui em Poços, e gente logo abaixo pescando, vivendo. Então, essa relação é importante a gente acompanhar. Então, com isso, encerrando a minha fala,
trazer e chamar responsabilidades. Não é soltar uma nota divulgando, olha, se acontecer uma emergência ambiental, um desastre ambiental, os órgãos intervenientes atuarão. Mas depois de ter uma barragem rompida, que inundou, a mancha de inundação vai chegar, demora até meia hora a chegar a próxima Poste Caldas. Aí, por isso, o plano de atendimento à emergência, que chama o PAE, porque a sirene tem que tocar, um carro de som tem que sair, é o que a gente viu em Brumadinho e que não viu acontecendo, e o pessoal sendo vítima de um rompimento de uma barragem. Então, a gente não quer isso para cá, tem outras barragens presentes no município, mas a legislação está aí para ser cumprida e a gente pode auxiliar e está antecipando como próprio fiscal da lei e observando tudo isso. Alguma questão pendente? Deixei... Documentarista e repórter fotográfica Joelma do Couto, que é natural de Caldas, mas vive em São Paulo, né? É ativista e facilitadora da articulação antinuclear brasileira. Vou pegar as fotos, porque aí está aí. Você consegue falar para a gente, vendo as fotos, do que se trata aí? Pelo que eu... Essa aí é a cava da mina. A cava da mina, Certo. onde que tem... Que deve ser o destino de todas as pilhas de rejeito. Foi a informação que nós tivemos lá. Praticamente Uhum. é a mesma situação de hoje. E eles trabalham bombeando água no período seco para poder esvaziar no período úmido, ou seja, aí está sempre movimentando. Então, as bombas não cessam e constantemente monitorada o tempo todo, né? Ela traça o histórico aí do Planalto, desde então, e o plano de segurança da barragem, as responsabilidades. Esse aí é o galpão que está sendo reformado, já foi uma boa parte. Só volta, por favor, a Deixa eu anterior. voltar. Mantém. Peraí. Aí, é Aí. isso. Onde estão acondicionados o mesotório, são quase 20 mil tambores, alguns já foram substituídos, então o teto já foi trocado, está em constante manutenção. Tem um galpão do lado que é o monitoramento, que é feito a troca de roupa, os EPIs, os banhos que as pessoas ficam expostas ali durante a operação desse tambor. Nós não fomos nesse local, mas foi a informação que foi nos dada. Nós tivemos até na porta do portão dos galpões lá, né? E já tem previsão, já tem orçamento para a construção desse galpão de monitoramento. Ou seja, como a própria Lúcia disse, dos trabalhadores e que estão expostos ali, isso aí é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter. Se o próprio livro da Tânia relata as mortes por exposição ou até mesmo por desinformação, hoje a gente sabe que tem os riscos e as pessoas que manuseiam esses equipamentos, esses tambores, estão expostos a essa radiação, tem que ter um acompanhamento, mesmo durante o trabalho e após o trabalho, que devem ser acompanhados. Né? Então, nós estamos falando de quê? De preservação da vida, segurança do trabalho, isso que garante a transparência no processo. Por quê? Nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de trabalhadores expostos, e falando da representação. O sindicato está aí para cuidar, e os sindicatos são representantes dos trabalhadores, exatamente para poder garantir e preservar essa condição. Aí a foto está muito distorcida para mim, mas são as barragens, são as canaletas que vertem a água das barragens, que vai para o sistema de bombeamento, barragem de rejeito, né? Na realidade, tem a represa propriamente e algumas barragens que foram transformadas em barragens, mas era só uma bacia de rejeitos. E isso é o que a legislação mudou. Em determinado momento, a legislação permitia um fator de segurança de 1,3, agora a legislação foi mais
mais rigorosa e aumenta para 1,5, ou seja, tem que ter mais segurança, porque se tem uma pressão exercendo na barragem ou na própria bacia que virou barragem, que é o caso que eu imagino aqui, tem que ter garantia, tem que suportar. Imagine uma barragem que já está no limite, uma chuva muito grande, ou que rompe uma barragem logo acima, tem que estar previsto. Então, é isso. Daí a fiscalização, daí a legislação, daí as informações, e é isso que eu acredito que esteja sendo objeto, inclusive, do relatório que está para sair, o relatório da ANM, né? Vamos aguardar a divulgação do relatório para ver o que vai ficar de dever de casa para a ANB nos tranquilizar sobre essa questão. Pode ir para o próximo? Nesse relatório aí é falado, acho que tem infiltrações, as condições são precárias e inadequadas, né? Então, a infiltração existe ainda porque ela é feita de solo, né? A própria construção da barragem, e aí tem aquelas as canaletas, o extravasor, todo o processo de contenção dessa água que são canalizadas para outras bacias, represas, né? E é isso, depende de bomba de monitoramento. Então, gente, eu fiquei impressionado de ver o tamanho e compartilho da preocupação de todos. Então, acho que aqui é o momento da gente não ficar tranquilo, de unirmos, de acompanharmos. O verbo aqui é sempre na terceira pessoa, porque a Lúcia deu o depoimento dela desde 94, Marijane, outros depoimentos, eu estou chegando agora nessa pauta, e temos que caminhar para essa união, junção, convergir os esforços para que não seja em vão, não seja em vão. E está acompanhando na própria INB, né? A planta está lá, e mesmo que descomissione, gente, 100%, que não venha mais nada, que feche a porteira, vai requerer acompanhamento. Então, Lúcia, esse vizinho a gente vai ter durante um bom tempo. A cava da mina vai ficar lá, vai requerer, outras pessoas virão no futuro. A gente sabe que cada um átomo tem uma determinada vida. Nós não falamos do radônio presente nas nossas casas aqui diariamente, é outra preocupação que os estudos estão disponíveis lá no site, no laboratório da LAPOC. Então, isso é que a gente tem que trazer à luz. Eu sugiro que você até fale rapidamente a história do radônio, né? Uma cidade que teria que todo mundo, fale aí, fechar, ter o cuidado da limpeza das portas. Simples e conciso. Amanheceu o dia, abra a sua casa, ventile, areje a casa. Se sua casa é uma casa antiga, com mais de 20, 30 anos, se tem material, se tem porão, a casa tem que ser arejada. Na zona urbana, foi feito um estudo, o estudo mediu, já está dentro dos parâmetros, mas o gás ele acontece diariamente, é o gás que está no Planalto, ele é natural aqui em Poços de Caldas. Então, na zona rural, são as casas que ficam mais tempo fechadas, permanecem mais fechadas, recomenda-se que durma-se com a janela aberta. Isso está no estudo, não é eu que estou criando, não é nem a Marijane, nem a Lúcia. São informações necessárias, porque você inalando esse gás que está presente no ar, você está se expondo e criando uma condição não benéfica para a sua saúde. A partir do momento que você sabe que, se você tomar essa cautela, você não vai estar sendo exposto e sendo afetado, porque nós decidimos morar em Poços de Caldas e é uma condição de Poços de Caldas e do entorno aqui de Poços. É isso. Acessem, numa pergunta anterior, e aonde acessar as informações? Segurança de barragem, SNIBS, no Hidroeb, na página do IGAN, da SEMAD, na própria LAPOC, na CNEM tem essas informações, conversando com a gente aqui, um bate-papo, roda de conversa, OAB, Comissão de Meio Ambiente,
promover uma roda de conversa para falar de outros temas, esse pode vir também a participar. É isso, gente, a gente tem que conversar, buscar informação na fonte e evitar que ruídos deturpem e prejudiquem essa união de esforços. Aqui eu entendo que a gente está promovendo uma sinergia benéfica para o bem, para disseminar conteúdo, informação e não tranquilizar também, mas de uma forma orientada, focada exatamente na prevenção e na informação. O depoimento da Lúcia aí foi muito bacana, Lúcia, é isso aí. Agradeço por você existir em Caldas e estar nessa bandeira há mais tempo. E aí eu estou entrando e faço coro ao que está acontecendo com a política aí, o prefeito Ailton, a prefeita Margot, alguns representantes do Executivo e Legislativo aqui de Poços de Caldas, mais discreto, mas essa demanda a gente tem que transformar na urna. Olha, eu vou votar em você por esse motivo. Não cumpriu, vamos mandar a fatura para esse representante nosso lá. É assim que funciona. Política é isso, gente. Nós estamos fazendo política aqui, mas é uma outra abordagem política. É isso aí. É isso aí. Sim. José Edilberto, vamos às suas considerações finais. Obrigado, Marta. Reitero o discurso, a fala da Marijane, é perfeita, é isso. Se incomodarmos, se estivermos cobrando, pedindo, olha, solução, vamos cessar, vamos buscar fontes de energias renováveis. Nós temos um potencial solar, hidráulico, porque é natural nosso país é rico em água doce e a própria topografia da região favorece, vamos produzir. E aí tem as pequenas centrais hidrelétricas que geram pouco impacto, a eólica, é isso, fontes renováveis, o teto da nossa casa pode virar uma pequena central e vamos retirar da pauta essa matriz radioativa que desvinculada, inclusive, do militar, que essa herança a gente não vai apagar nunca, né? Então, lamentavelmente, um passado muito recente, eu vivi parte disso, mas o fato é o seguinte, promovamos mais encontros como esse, divulguemos todas essas informações e vida que segue, unidos e fortes nessa pauta. E encerro falando, demandem aos órgãos responsáveis para isso, entre na ouvidoria, peça informação, peça acesso à informação. Olha, eu queria saber qual que é a qualidade da água de tal lugar. Eu moro em São Paulo, tem essa análise, é isso. Eu estou na Bahia, estou exposto, cobrem. Aí essa pressão vai repercutir num momento que a política fala, olha, alguém tem que cuidar dessa parte. É isso. Sociedade civil unida, buscando informações e cobrando do seu ator, seu ente público, estadual, municipal, federal que seja. O papel nosso é esse. É isso. Prazer, até a próxima. Obrigado pelo convite, pela presença e conversa bastante importante. Boa noite. Ok. Muito obrigada, Lúcia. Comissionamento, palavra bonita para a eliminação de um tipo de lixo radioativo que perdura milhares de anos. É verdade. É uma palavra suave. Eu mesma não sabia o que era descomissionamento aplicado na área, né? Só quando eu fui trabalhar esse tema é que eu conheci essa palavra. Só uma questão rapidinho, Marta. O descomissionamento é o ato de desativar uma planta. Desativar. Então, para que isso aconteça, a barragem tem que ser garantida a segurança, os rejeitos nucleares radioativos têm que ser tratados, descontaminados, se não for possível, tem que ser armazenado seguramente, que é possível que uma parte vá acontecer com Caldas, e esses mesotórios, os rejeitos, é isso, o descomissionamento não é destinar o lixo, e sim dar um tratamento adequado e destiná-los corretamente. Então, não será fácil do tipo outro. Posso dar uma palavrinha? Uma palavrinha? O seguinte, todo o nosso trabalho resultou
num TAC, que é um termo de ajuste de conduta, né? Então, eles já estariam tendo que descomissionar, né? Com o TAC, eles foram obrigados a estabelecer mais metas. Isso já 95, 96, né? Então, o que eu quero só lembrar todo mundo agora é o seguinte: nós precisaríamos estar passando o que nós estamos passando agora? Só deixo essa pergunta, né? Dá para confiar?